Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num racha filosófico bem interessante que aconteceu dentro do mundo, digamos, bastante secreto da maçonaria. E olha, essa pergunta não é só para quem gosta de história, não. Esse conflito, na verdade, funciona como um espelho do mundo polarizado em que a gente vive hoje. Então vamos lá, vamos entender essa história. O que temos aqui é um embate histórico entre duas grandes tradições maçônicas. De um lado, o rito moderno, do outro, o regime escocês retificado. E isso vai muito além de uma diferença de rituais, sabe? É sobre duas visões de mundo completamente opostas, competindo pelo mesmo espaço dentro da mesma instituição. Ok, vamos começar conhecendo um dos lados dessa disputa. Os defensores do secularismo, do pensamento racional, o pessoal do rito moderno, que foi oficializado lá em 1786. E aqui tem um ponto bem legal. A ideia central do laicismo defendido por eles não era negar o sagrado. A questão era outra, era tornar a fé um assunto privado de cada um. Então, o ponto crucial aqui é que esse caminho evoluiu para enxergar a maçonaria como uma ferramenta mesmo. Uma ferramenta para a emancipação humana através do intelecto totalmente livre de qualquer controle teológico. Beleza. Agora vamos virar a moeda e olhar o outro lado. Aqui, a gente encontra os guardiões de uma tradição mística e cristã que também foi fundada lá no final do século XVIII. E atenção, não se trata só de ser cristão dentro da maçonaria. Essa doutrina, a da reintegração, é o próprio alicerce de todo o sistema do Her. Isso deixa o objetivo deles claríssimo: usar a maçonaria como um veículo para a reconciliação espiritual. E nesse caminho a fé cristã não é opcional, ela é indispensável. Bom, essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem as diferenças. De um lado, racionalismo. Do outro, misticismo. Um foca no social, o outro no espiritual. O contraste é nítido, né? Tá, até aqui pode parecer só um debate filosófico, certo? Uma discussão de ideias. Mas a coisa não é tão simples assim. A resposta é um grande e sonoro não. Porque é exatamente aqui que essa história deixa de ser só sobre maçons e vira uma lição para todos nós. Uma lição atemporal sobre os perigos do dogmatismo. O fanatismo é isso, é a convicção cega de que você tem toda a verdade. E aí, quem pensa diferente vira um erro que precisa ser corrigido ou, pior, ignorado. É um mecanismo psicológico que pode sequestrar qualquer filosofia e transformá-la numa arma. Mas como é que um debate de ideias vira essa guerra? Vamos dissecar esse processo usando justamente o conflito maçônico como nosso estudo de caso. A gente pode observar 4 passos, 4 mecanismos que fazem um desacordo saudável virar um conflito destrutivo. Primeiro, a ideia de uma verdade única. Depois, a construção de um inimigo, seguida pela redução da complexidade e, por fim, a paralisia da síntese. Olha só o primeiro mecanismo em ação. Nos seus extremos, o rito moderno pode cair num cientificismo onde qualquer fé é ignorância. Já o Her pode cair num misticismo que diz que o caminho deles é o único válido. Nos dois casos, a porta para o diálogo se fecha completamente. E quando a porta do diálogo se fecha, o que acontece? A gente constrói um inimigo. Eles deixam de ser irmãos com visões diferentes. Um lado passa a ver o outro como reacionário. O outro lado devolve chamando os primeiros de falsos maçons. O outro vira o inimigo que precisa ser derrotado. Aí vem o terceiro passo, simplificar tudo ao máximo. É bem mais fácil odiar um rótulo do que entender a complexidade do outro, né? Então o rito moderno vira só ateísmo, ignorando toda a sua simbologia. E o Her vira só uma igreja, ignorando todo o seu uso da razão. A nuance desaparece. E o resultado final de tudo isso? A paralisia. O conflito impede qualquer crescimento. Ao invés de se ter um maçom que consegue equilibrar razão e fé, o que se cria é um militante de uma causa contra a outra. E o propósito central da instituição, de ser um centro de união, simplesmente se perde. Certo, agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque essa história, como a gente falou lá no começo, não é só sobre a maçonaria. Essa dinâmica de criar tribos, de demonizar o outro, de simplificar debates, soa familiar? Exatamente o que a gente vê paralisando o progresso na política, nas redes sociais, em todo lugar. Quando um grupo escolhe o tribalismo no lugar da universalidade, ele simplesmente perde o rumo. No fim das contas, o grande desafio que esse conflito antigo nos joga na cara é exatamente este: a capacidade de manter a própria crença sem sentir a necessidade de destruir a crença do outro. Esse é o desafio.
para eles e para todos nós. Então, a pergunta que fica é onde mais a gente consegue enxergar esse mesmo espelho refletindo nossas próprias brigas, porque esse padrão é poderoso e depois que a gente o reconhece, fica difícil não o ver em toda parte.